Fala, Lênis, tudo jóia por aí? Do Chiquilique? Que nós estamos tudo. Mais ou menos. A gente fala no fim. Mas hoje a ideia é um EM Comenta. Vamos trazer um comentário interessante pra gente conversar sobre, se aprofundar em algumas questões. Mas antes disso também a gente queria atualizar um pouco a situação do canal. Por que tá alguns dias sem vídeo? Com 2 episódios aí que a gente não conseguiu postar. O que aconteceu, né? Coisas tensas. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Gente do céu, então nessa semana, para quem sentiu falta dos episódios aí, foi uma semana um pouco conturbadinha, no sentido pra gente conseguir produzir os vídeos aqui do canal, né? Primeiro aconteceu no final de semana passado, que a gente posta vídeo no domingo, e aí a gente teve visita, meus irmãos vieram, a gente já não se reunia todos juntos, fazia uns 7 anos, então foi uma ocasião muito especial pra mim, especialmente, né? Então daí, no corre-corre, não conseguimos filmar, eles vieram numa passagem rápida também, de 1 ou 2 dias só, então acabou que não deu certo. Durante a semana também foi uma semana que não deu para focar no trabalho, a gente depende do trabalho da roça, às vezes para criar um conteúdo, né? Ou senão a gente tem que traz um tema, que nem aqui o M Comenta, a gente tem que pegar um comentário, refletir um pouco, mas normalmente a gente está tentando trazer as práticas, e aí a semana ela foi um pouco cheia de corre pra lá e pra cá, não deu pra fazer um vídeo. Carro pra consertar, tinha pecinha pra comprar pra arrumar a irrigação, daí a gente tem que correr atrás de preço. Tinha um liquidificador novo, a gente tá tentando arrumar um liquidificador bom, aqueles de inox, sabe? Que a gente consiga moer o açafrão que produz aqui no sítio. Isso é um equipamento caro, daí tem que pesquisar, ligar na empresa, fui na cidade ver preço, pesquisar na internet, até a gente achar um jeito de fazer isso que não custe caro pra nós, né? Então foi cheio de coisa atravessada. E ainda por fim, o pior, o mais difícil dessa semana... O maior drama foi que uma situaçãozinha besta no trabalhinho ali, eu fui esvaziar um galão que tava com um resto de resíduo dentro, né? Eu fui virar e dei um soquinho, uma chacoalhadinha que estourou uma dor na minha coluna. Para quem já acompanha a gente mais tempo, desde a viagem de bicicleta, a gente parou de viajar pelo Brasil por conta também, né, do meu problema de coluna. Houve outras coisas, mas foi um dos problemas. E eu estava passando já uns 6 meses muito bem e veio estourar de novo. Já estava 2 dias de cama, não estava conseguindo nem pôr cueca quase. Para tomar banho e lavar o pé, a gente tava uma dificuldade enorme. Mas é isso, né? Parte do processo que eu vou vivendo, o problema da coluna não necessariamente sara por completo, então eu tenho que ir trabalhando, tenho que passar a vida inteira fazendo fortalecimento, tomando cuidado, e às vezes acontece de dar essa situação. Então, toda essa historiada aí dificultou um pouco a gente trazer vídeo no canal, mas tá acontecendo. Rolou também poda no sítio, né? A gente fez algumas coisas, a gente fez farinha de milho biju. Eu até filmei umas partes, dá pra depois montar um vídeo. Foi uma experiência bem legal, né? Que a gente conseguiu aproveitar o milho colhido, o milho seco. Aí arrumamos um pilão do vizinho, a gente vai contar melhor isso depois. Ficou bem legal e saboroso, sim. Aconteceu nessa semana, mas também não deu aquele tempo de fazer um vídeo especial. E pra hoje, a gente faz aquele vídeo mais... Pegamos um comentário, vamos refletir um pouco com vocês aí sobre um comentário que vocês mesmos deixaram em um dos vídeos. Super_ação. Passei a raciocinar da seguinte forma: já que tenho que trabalhar para principalmente comer e se alimentar de comida envenenada, por que não trabalhar para plantar e comer o mínimo, mas sem veneno? O futuro, para quem quer viver de verdade, é voltar a viver como antigamente. Um baita comentário. Muito oportuna para todo mundo que nem nós, né, que está pensando em buscar uma vida mais saudável e conectada com a natureza. Porque a gente vive um dilema, né? A gente às vezes acaba até indo contra a corrente de buscar essa vida mais perto da terra e ao mesmo tempo, né, a gente traz junto com essa vida mais perto da terra, às vezes necessidades mais modernas, né, de ter, sei lá, a gente quer ter internet, quer ter carro, quer ter... Então não é mais o contexto como antigamente, e aí vive um conflito especialmente financeiro, né? É difícil às vezes
fazer uma atividade econômica para quem está num sítio pequeno. Do comentário do amigo, eu acho interessante que, primeiro, ele já está incomodado com a realidade que o rodeia. Então, perceber que, nossa, tô comendo comida com veneno. E, aparentemente, na situação dessa pessoa, dá para plantar, né? O plantar não é algo que não é possível. Por que não fazer isso? E muito interessante, eu acho que esse é a primeira coisa, né? A gente retomar a habilidade, a capacidade de se indignar com a realidade. De olhar para isso e falar, mas gente, isso não é normal. Que hoje está essa ideia de normose que o pessoal chama. É tudo normalizado, tudo isso que é muito estranho se a gente olha na raiz da coisa e que tá aí normal. Ah, você vai lá e compra alimento cheio de veneno e você não sabe de onde veio, não sabe nem o que foi, quantas aplicações tiveram. Por que não tem um registro ali disso? Para eu saber o que eu tô comendo e escolher o menos pior, pelo menos no mercado. Não tem. É só o bagulho lá brilhando. Tomate brilhando, aquela coisa linda. Quando tá lindo, né? Porque às vezes também tá horroroso e o preço lá em cima. E é louco, a gente até tava discutindo essa semana que, tipo, já tá começando a vir amendoim no mercado rotulado de vegano, né? Tipo, sem lactose, porque a forma que a gente está tendo acesso ao alimento é uma coisa tão misturada e cheia de processo industrializado, é uma coisa meio óbvia. E na realidade que a gente vê hoje, né, tá tendo normal, tem que vir emblemado essas coisas, porque a nossa relação com o alimento, entender a origem do alimento já é tão normal não saber que tem que vir na embalagem. Que mais coisa que não é normal? O que não é normal, o que é normal? É, o que é normalizado, mas não é normal. Uma coisa bizarra, normal. Isso. Já se tornou tão normal nessa questão do uso de agrotóxicos nas lavouras, que já se difundiu a lei, aquelas precauções que o agricultor, o aplicador de veneno tem que usar EPI, tem que usar... E aí ele taca super paramentado, com luvas, com tudo, aplicando o veneno no alimento, né? E o alimento não tem proteção nenhuma, né? Ele recebe de cara e aquilo ali sai da roça e vai para a mesa e você come. Daí você pensar a lógica disso, né? E pensando nessa coisa de tudo que é normal, que parece normal, que a gente lida como normal e não é, um exemplo é com relação às cidades. Na cidade tem centenas de coisas, né? E inclusive se puder comentar aqui, nos ajude, né, a aumentar essa lista de coisas estranhas que não deveriam ser normalizadas. Mas, por exemplo, aqui na vila, que a gente passa para chegar na cidade, ela está tendo uma revitalização, estão fazendo calçadas novas, até que tá bem legal, a calçada larga, bonita, interessante. Mas assim, onde não tem árvore, não se deixou espaço para plantar uma árvore, ou não se plantou já essa árvore antes mesmo de fazer a bendita da calçada. Não cabe árvore nesse novo planejamento onde já não tem. Então se a árvore é antiga, grande, enorme, tá, vai ficar lá. Apesar de ter sofrido também vários negócios, né, ali, para enquadrar ela no pequeno buraco e não atrapalhar a calçada e o projeto. Mas da parte enorme, que é nova, onde não tem árvore, não se deixou espaço, não se pensou em árvore. Mas como que uma vila que está crescendo não considera árvore e na hora de estacionar todo mundo quer o bendito da sombra? Na hora que está um calor desgracento, aí, né, meu Deus, cadê? E a árvore tem todo um papel que a gente já sabe, está cansado de saber. E hoje, projetos de 2025 não consideram. E nesse sentido, essa pessoa já está se indignando com essa realidade horrorosa que a gente vive em muitos aspectos, principalmente para quem é pobre, pessoa que trabalha aí cotidianamente para sobreviver. E que bom que você provavelmente tem essa possibilidade de não só pensar, que já é uma baita capacidade hoje em dia, né? Porque nem isso, mas nós temos o direito de pensar e sonhar com possibilidades melhores, mas espero que você consiga e possa plantar, tenha um pedaço de chão, porque também é algo extremamente difícil hoje em dia, né? Como é que se compra terra? Beira o impossível. Para quem ganha um salário mínimo, então, nada, né? Não dá nem para sonhar. Mas isso se relaciona muito com o que a gente vem fazendo, né? Nessa tentativa de buscar autonomia em vários sentidos. Estamos nessa caminhada. O milho, por exemplo, que é uma cultura que esse ano deu melhor. Nossa, como abre portas e também abre questionamentos, né? Outra indignação nossa aqui, hoje é o dia da indignação, mas com relação a milho. Se a gente olha de forma geral, assim, pelo menos para a região onde a gente está, na região onde eu vim, lá de São Paulo, o milho não representa a base da alimentação. Mas é uma planta fantástica e é plantada mais do que qualquer coisa, quase. É uma das culturas mais cultivadas no Brasil e, pelo menos na região onde a gente está,
não faz parte do cotidiano da alimentação. E é um alimento fantástico e muito ancestral. Se a gente olhar gerações anteriores às nossas, o milho estava... Quanto mais a gente volta, mais tem milho presente. Em alguns lugares a cultura tem o milho como se fosse o feijão com arroz, né? Como se fosse o pãozinho francês. O milho ele preenche o prato várias vezes no dia, né? E aqui é assim, de vez em quando come uma polenta, uma farinha de milho aqui, mas não é uma coisa que está na base. É significativamente fácil de produzir porque você consegue ter ela aqui local, né? Mas não, a gente está comendo, por exemplo, o arroz e o trigo, que tem que vir de outro estado, às vezes até importado, né? Você vem da Argentina, vem de outros países, comer coisa de fora e não tem como principal aquilo que a gente produz aqui, né? Normose de novo, né? A gente normalizou essa questão de não observar as potencialidades da alimentação que a gente tem ao nosso redor. E eu fico pensando na situação da nova geração que está vindo. Como é que é o milho para eles? Estou dando o exemplo do milho, mas a mandioca é outra coisa que está cada vez mais sumindo. Junto com o milho, de mão dada, os dois. E culturas que produzem como nunca, né? Nossa, mandioca é fantástica, fica armazenada no solo. O milho tem que guardar ainda, né? Não dá para deixar sempre na terra. Mas é isso, a alimentação é memória. A alimentação é construída muito ali na infância, essa coisa de memória afetiva. Eu vejo o Luciano adora aí farinha de milho, biju com leite. Quem que come isso hoje? Penso assim, dos jovens, assim, da galera com 15, 14 anos, olha que eu acho bem difícil. Se conhecer alguém, me fale. Mas assim, é memória afetiva construída. É o alimento, é a coisa ali que a gente cultiva na infância, e isso ganha significado, sobretudo. E não é só porque é gostoso ou não é gostoso, mas tem significado. E dá pra essa molecada de hoje, aquele pacote de sucrilhos que vem com um desenho de um bichinho animado, e ele vem com um monte de aditivos, de coisas que aumentam a palatabilidade, né? Aí a piazada gosta, né? Superação, estamos com você, que bom que você está nessa caminhada e nos fez trazer esse comentário para de repente encontrar mais pessoas que estão pensando parecido com você. Mas agora a gente chega nessa ideia aqui, final do seu comentário, que é bem interessante, na verdade é aqui que a gente mais pensou, refletiu antes do vídeo, que é: o futuro para quem quer viver de verdade é voltar a viver como antigamente. Inclusive nessas conversas antes do vídeo, o Lu falou: nossa, essa é a mesma frase que o Ailton Krenak falou, que é o futuro é ancestral. Claro que é a mesma em outras palavras, ficou muito, muito legal, muito verdadeira, né? Essa afirmação a gente concorda plenamente. Mas também pensamos nos desafios, que é tentar imaginar isso, né? E não só imaginar, mas praticar nos dias atuais, nessas condições que temos hoje. E essa frase também me faz vir outra coisa na cabeça, que eu nem sei de onde, se a gente um dia concluiu isso, mas é que o ser humano, ele estuda para no final entender que a melhor vida é aquela mais natural, né? A gente inventa tecnologias e coisas científicas mirabolantes, né? Mas daí a gente começa a ver que tem limitações de recursos, a gente tem que pensar em sustentabilidade, e no fim, o que de fato faz mais sentido é o natural, às vezes é o ponto onde a gente já estava, né? E eu vejo até, tem um exemplo da agricultura, que eu acabo vendo também bastante coisas sobre o agronegócios, para entender assim sobre a agricultura e como andam as coisas, né? E a gente pode tirar o que está de bom e também questionar essas coisas que estão ruins, né? Mas daí eu recebi esses dias propagandas de um cara que está fazendo um trabalho interessante que, pelas imagens, né? Eu não pesquisei a fundo, a gente não se aprofunda, eu vi um vídeo curto, rápido, de anúncio, mas ele vende um curso lá de fazer um biofertilizante, e no que ele mostrou no vídeo, ele já tinha reconhecimento claro que o veneno que ele está usando na fazenda dele, ele tem vídeos mostrando, pilotando aquelas máquinas gigantescas, aplicadores de venenos grandes, enfim, toda a tecnologia, né? Mas ele já havia entendido claramente que o veneno destrói com o solo. E aí, com o uso de biofertilizantes, de micro-organismos eficientes, enfim, esse trabalho ele está conseguindo reduzir N aplicações de veneno e tudo mais. Aí o que o ser humano fez, né? Foi lá, criou moléculas para matar. Agora o que a gente está fazendo? A gente está voltando de novo onde já existia, porque a agricultura, de forma mais original, sempre se beneficiou dessa atividade biológica, dos micro-organismos, das compostagens, de usar da ciclagem de nutrientes, né?
E agora é simplesmente isso meio enfiado dentro daquela super tecnologia, porque agora tem câmaras e não sei o que, as fazendas grandes estão com laboratórios separando as bactérias, né? Porque separar micro-organismo tal, faz tal. E no fim você vê que estuda e o futuro é ancestral. Quem sabe se a gente tivesse, enquanto sociedade mundial, entendido isso antes, o buraco não ia ser tão fundo, né? E daí que vem a necessidade da gente aprender com os povos originários. O Brasil tem centenas de povos diferentes, com línguas diferentes, com saberes diferentes, mas que, de forma geral, mantém ainda um conhecimento muito, muito mais avançado do que o nosso no que diz respeito à vida boa, a vida ligada à natureza, a vida com mais respeito mesmo, sem esse super ego de se achar o dono do mundo. E essa pira, é uma pira mesmo, por tecnologia, uma busca... Desenvolvimentismo, tudo tem que... Sim. Se você faz algo novo e diferente, parece que você é melhor, parece que você é superior, né? E é um discurso que foi, ao longo dos anos, sendo implantado, a gente se acostumou com isso, né? E a gente criou essa sensação de que tudo que é novo, que é tecnologia, é bom. Mas, na verdade, a gente deveria ter ido com muito mais cautela em relação à tecnologia, né? Em relação aos efeitos colaterais que gera. Mas não, a gente veio com essa pira de desenvolver, de criar, e foi com tudo. E não é por acaso também, e só por descontrole dos usuários. A gente que não sabe, não é só isso. Mas é, de novo, como sempre a gente diz, né? Esse sistema criado, pensado para isso, para gerar dependência. Esse é o grande lugar onde o capitalismo se enquadra, porque ele precisa dessa dependência das pessoas, desse consumo desenfreado, dessa geração de lixo, resíduo, tudo ficar velho logo, porque sempre tem um novo logo, um novo melhor, um novo chegando, e eu não posso ficar para trás. E lucro, né? Tudo tem que gerar lucro, tem que ter uma saída para explorar, ganhar mais recursos, acumular mais capital, numa fome infinita. Inclusive, falando sobre esse assunto, uma pausa aqui no assunto do nosso vídeo, é que muito em breve vai sair o documentário da Jornada de Agroecologia. Gente, que demoramos, mas inclusive foi uma edição. Esse também é um dos pontos que ficou sem vídeo, né? Porque a gente também nessa semana passou muito tempo editando, poderia até estar editando outro conteúdo, né? Mas sim, tivemos que ter uma dedicação enorme, muitos gigas. Então, assim, um trabalho enorme, como diria o nosso professor Caxambu, hercúleo, um trabalho imenso, meu Deus, muita coisa, muito conteúdo, mas ficou bonito. Nós gostamos e se relaciona muito com isso que a gente está falando. Espero que vocês assistam também. Bem em breve vai estar por aqui no canal. E para mim essa última, como que é a última frase dele, só para a gente retomar? O futuro para quem quer viver... O futuro para quem quer viver de verdade é voltar a viver como antigamente. Eu vejo que a maior dificuldade para a gente voltar a viver como antigamente é se libertar dessa pira, do ter as coisas, do desenvolvimento, de ter toda essa parafernália, que às vezes ela consome muito o nosso tempo, consome os recursos, e elas nem estão relacionadas de fato com aquilo que é mais básico e essencial para a gente estar vivendo, né? Porque daí agora a gente tem que pensar, regredir para uma vida mais simples e conectada com a natureza, mas se a gente regredir junto, trazendo tudo uma parafernália de tecnologia que custa um monte para manter, para ter, que às vezes daí para você ter um carro, ter moto, ter máquina, ter internet, ter celular sendo trocado toda hora e você viver no sítio, você estabelecer uma renda, produzir sua comida e ter renda para manter tudo isso gera um conflito, né? E eu vejo que às vezes é muito sobre isso. Hoje em dia a gente já traz tantas coisas que são relacionadas à vida moderna como básicas, né? Viver sem um celular a gente já não consegue. Parece que é básico, essencial. E aí, né, você vai para o campo e você precisa ter isso, às vezes, para ter uma alternativa de comercializar a sua produção, mas ao mesmo tempo você tem que pagar o celular, que tem que pagar a tecnologia. Então é difícil a gente saber filtrar o que de fato é essencial dessa vida que nós vivemos hoje para viver uma vida mais conectada com a natureza, né? E eu acho que sozinho é algo muito difícil, né? Eu acho que aquilo tem que viver que nem um ermitão para conseguir voltar e produzir seu alimento e conseguir viver, mas realmente abdicar de muitos confortos e muitas tecnologias que a gente tem hoje, porque
se você não tem dinheiro, você não vai conseguir manter aquilo, né? E a gente sabe que para quem vai para o campo, dinheiro, propriedade pequena, não é uma coisa fácil. Há pontualidades, né, de pessoas que conseguem, às vezes se sair melhor, mas isso é sempre uma ocasião, uma exceção, né, porque na realidade as propriedades pequenas, as pessoas que estão tentando viver no campo, tentando tirar o seu sustento ali, isso está sendo engolido pelo sistema do capitalismo mesmo, né? O preço das terras, enfim, as oportunidades para quem está nessa realidade de pequena propriedade é sempre dali para pior, né? E assim, eu vejo a saída para que a gente talvez não precise se colocar numa situação tão desconectada dessa vida moderna, é a gente estabelecer uma estrutura coletiva mais organizada, né? Mesmo a gente enxergar uma relação campo e cidade mais conectada, né? A população geral tem que se conectar com essa necessidade de uma agricultura mais saudável, de valorizar a produção ou esse tipo de vivência, né? Entender essa complexidade. Então eu só acho possível viver produzindo o próprio alimento, essa conexão para quem está no campo, e que não seja como um ermitão quando está conectado a mais pessoas. A gente precisa estar minimamente inserida dentro de uma comunidade que fortalece isso. Então, se a gente não tem uma comunidade que fortalece, a gente vai entrar sempre nesse dilema, assim, que você só vai conseguir se você abdicar de N coisas e você vai focar numa vida extremamente rústica. E que é uma alternativa, eu não acho, né? A gente tem essa pira de novo de vida moderna, não sei o quê, daí vai aquela coisa, um atrasado, né? As pessoas já que se cria um estereótipo negativo, né, sobre quem busca viver de uma forma. Eu acho incrível, eu acho, às vezes é um desafio, uma capacidade que muita gente não tem, né, de conseguir viver de uma maneira tão simples. E às vezes, claro que a gente não pode romantizar e às vezes ver uma pessoa que está vivendo uma vida precária e achar que isso é bom. Também não, né? Mas assim, se alguém consegue fazer essa regressão para viver de uma maneira muito simples, com poucos recursos, mas satisfazer de maneira qualitativa as suas necessidades, né? E conseguir viver sem essas necessidades, às vezes, supérfluas que a gente tem do mundo de hoje, né? Conseguir viver sem um carro. Porque hoje se tem a ideia de que, se eu tenho uma bicicleta, por que você não compra um carro? Por que você não compra? Parece que você é atrasado. Mas eu acho que a pessoa está de parabéns, aquilo que consegue. Porque isso faz muito sentido numa ideia de não precisar ficar nessa rodinha dos ratos. Olha o custo que tem um carro hoje, né? Custo que é para levar numa... Gente, eu não lembro a última vez que eu saí de uma mecânica sem gastar pelo menos R$500. E olha quanto às vezes a gente tira por mês, quanto representa. E sem contar, né? R$500 mais gasolina, mais não sei o que, é um absurdo. Então a pessoa que consegue estabelecer uma vida sem isso, né? E especialmente conseguir estabelecer isso no campo, isso eu acho impressionantemente incrível, né? E a nossa tentativa aqui no sítio, que nós estamos vivendo junto, é uma mudança de buscar essa ancestralidade ou um pouco dessa cultura que se tinha mais antigamente, mais conectada com a natureza, mas não tão brusca de abdicar de tudo. Por estar buscando dessa forma, a gente está também em busca de se inserir na comunidade. A gente precisa de relacionar com mais pessoas. Isso vale para N coisas, né? Especialmente até uma atividade econômica. Na situação que a gente vive hoje, né? Buscar ter relação com o povo na cidade que valoriza isso. E que eu acho que essa é a única forma possível de fazer acontecer desse jeito. Senão é buscar viver que nem ermitão, porque senão a conta não fecha, né? Não dá para fazer sozinho. Gente, gostaríamos muito de saber o que é que você achou dessa conversa, dessa discussão. Por favor, lemos sempre os comentários e o seu comentário também pode servir de insumo para um novo vídeo, para um novo EM Comenta. Queria agradecer profundamente a todas as nossas apoiadoras e apoiadores, gente que acredita no nosso trabalho e ajuda a manter tudo isso aqui no ar. Muito obrigado. Se você puder e quiser estar participando, o link está aqui fixado no primeiro comentário. Já dá para contribuir com R$5, que parece muito pouco, mas faz muita diferença quando a gente soma da galera que está por trás aqui do canal, fortalecendo e fazendo Expandindo o Mundo seguir firme por aqui. Valeu, meu povo. Até a próxima. Sempre avante! Avante!